muita alegria poder cultuar com os irmãos aqui, conhecer mais um membro do corpo de Cristo que irá certamente morar no céu, motivo de grande alegria. Amém? Também queria externar minha alegria por rever um amigo de muitos anos, né, de longas datas, pastor Eduardo, pastora Ribe, que não está aqui, mas estudei com ela por muitos anos, e quando vi o cartaz, confesso que foi uma alegria dobrada, por fazer aquilo que o Senhor determinou no meu coração, e também por rever amigos de antigas datas. Meus irmãos, também quero agradecer a minha mãe, que sempre me acompanha, essa senhora de vestido vermelho, essa linda senhora, que Deus abençoe a senhora. Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Mateus. Quem conhece o livro de Mateus? Amém. Amém. Deus. Capítulo de número 29. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus o quê? Mateus 29. Não, vocês não é crente, não. Quem falou vai pro céu não vai, não. Vocês é crente, não. Quem falou vai pro céu aí, tá errado, hein? Meus irmãos, livro de Êxodo. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo de número 13. Amém? Esse tem. Amém? Livro de Êxodo, capítulo de número 13. Confesso que quando se fala em libertação, a primeira passagem que veio ao meu coração é a crucificação de Cristo. Acho que foi o maior ato de libertação descrito na Bíblia, foi a crucificação de Cristo. Mas Deus colocou essa passagem no meu coração. Capítulo 13, versículo 17 e 18. Glória a Deus. Quem encontrou diz: eu vou para o Senhor. Quem ainda não encontrou diz: espera que eu também vou. Nós esperamos, irmãos. Vamos todos juntos para o céu. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado o nome do Senhor. Todos acharam? Amém. Vai dizer assim as Escrituras: quando o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne para o Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. Amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, Deus colocou essa passagem no meu coração. É uma passagem que eu gosto bastante na Bíblia. Uma das primeiras passagens que Deus tocou no meu coração, assim, quando eu retornei à casa do Senhor. Porque essa passagem aqui, ela vai dizer que Deus fez o seu povo. Não foi o inimigo, foi o próprio Deus que fez com que o povo tomasse um caminho mais longo. Só que Deus, ele tinha um motivo muito específico quando ele faz com que o povo tome o caminho mais longo. Só que para contextualizar aqui, eu preciso retornar um pouco no tempo, antes de Deus retirar o povo do Egito. Porque no início, lá ainda no livro de Gênesis, Deus vai fazer uma promessa para Abraão. Ele vai dizer: Abraão, sai de tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quem mostraria essa terra era o Senhor. Então Abraão, ele vai sair sem um destino exato, porque Deus não disse para onde ele iria, mas ele disse que mostraria. Ele não mostrou assim quando ele saiu. Deus mostra para Abraão no meio do caminho. E por muitas vezes nós, como cristãos, quando vamos enfrentar uma caminhada, queremos saber o destino correto para onde vamos. Só que nem sempre Deus, ele vai mostrar o caminho. Ele vai mandar caminho. E no meio da caminhada ele vai dar o destino. Abraão, ele sai, só que ele não sai totalmente da sua parentela. Ele leva consigo um primo, ele leva um parente. Mas a ordenança de Deus era: sai do meio de toda a sua parentela. Não para que levasse alguém junto a si,
Porque o que Deus tinha para Abraão era para Abraão e não para seu sobrinho. Porque por muitas vezes o que Deus tem para nós é para nós, não é para o irmão do lado, é para uma pessoa em específico. E aqui a Bíblia contextualiza claramente isso. Ele tinha algo para Abraão, mas não para a sua família. Não porque a família de Abraão não fosse uma boa família, ou uma família que talvez fosse também servir aos propósitos do Senhor. Não era isso. É porque por muitas vezes Deus vai te tirar da onde você está, do conforto aonde você está, para que Ele possa fazer algo na sua vida e posteriormente fazer algo através de você. Então Abraão ele vai sair, no decorrer do caminho ele vai se separar de seu primo. E quando ele se separa de seu primo, então Deus vai mostrar para ele o que Deus tinha para ele. Ele não vai mostrar antes, ele não vai mostrar ali no exato momento quando ele se separa. Mas depois que eles se separam, então ele vai mostrar o que ele tinha. Ele tinha uma terra que emanava leite e mel. Então Deus vai dizer, olhe para um lado e olhe para o outro. Tudo onde vês será teu e de tua descendência. Não seria apenas dele, mas também de sua descendência. Porque tudo que nós fazemos, sendo bom ou errado, também vai vir para posteriormente as nossas descendências. Quando tomamos atitudes cristãs, como servimos a Deus, como levamos a mensagem do Senhor, quando trabalhamos para a obra do Senhor, aquilo Deus, Ele vai nos trazer bênçãos, porque Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. Quem trabalha para Deus, recebe o seu pagamento de Deus. Ninguém trabalha para Cristo e fica sem o seu pagamento. Então Deus, Ele vai trazer bênçãos que podem perpetuar por gerações. E nós vemos isso na Bíblia. Só que quando também tomamos decisões erradas, também vemos na Bíblia de uma história muito conhecida, a história do homem segundo o coração de Deus. Vai dizer que ele comete um erro, ele comete a traição à sua esposa. E a palavra do Senhor vai testificar que a espada de Deus nunca se apartaria de sua casa. Também é nas nossas vidas, quando tomamos decisões que não são dignas daquilo que o Senhor nos determinou, esses erros também nos seguem através de gerações. Então aquela terra não era propriamente somente para Abraão, também era para a sua descendência que viria após ele. Então Deus faz uma promessa. E Deus ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que também se arrependa. Só que no meio desta caminhada, Abraão toma decisões erradas. Abraão, em uma de suas decisões erradas, ele vai se deitar com a serva de sua esposa. Porque existia uma promessa sobre Abraão, que ele teria filhos e desses filhos sairiam grandes nações. Mas a sua mulher era considerada por muitos como estéril, e Abraão era um homem velho. Já era um homem com mais de 90 anos. Então, por um ato desesperado e dando ouvidos a quem não deveria dar ouvidos, ele vai se deitar com uma mulher que ele não deveria. Aí está o primeiro erro. Quando ouvimos aquele a quem não devíamos ouvir. Porque por muitas vezes Satanás sopra em nossos ouvidos palavras suaves, palavras doces, que parecem palavras de Deus, mas não são. E por quantas vezes deixamos de ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que é dito dentro da palavra do Senhor. Porque é muito fácil saber quando algo vem da parte de Deus. Algo que venha da parte de Deus, ela tem que estar biblicamente escrito dentro das Escrituras. Se foge às linhas das Escrituras, não vem de Deus. Porque Deus deixou as palavras como um manual para todos aqueles que têm o seu conhecimento, sejam libertos das ciladas do maligno. Sejam libertos da cilada do inimigo. Então o Senhor vai tomar uma decisão e vai dizer a Abraão que o seu povo seria cativo por 400 anos no Egito. 400 anos de uma geração que veio após ele, que não cometeu nenhum crime, que não cometeu nenhum delito, mas que pagou um preço alto por alguém que tomou uma decisão errada, por alguém que decidiu não ouvir a voz de Deus, ou por alguém que ouviu a voz de Deus, mas decidiu também ouvir a voz de quem não deveria ouvir. 430 anos sofre esse povo na mão de Faraó. Só que Deus havia feito uma promessa e ele precisava fazer com que se cumprisse essa promessa. Então Deus vai levantar um homem
disposto a trabalhar para a obra de Deus. Um homem chamado Moisés, para livrar o povo de Deus. Este homem vai chegar e vai fazer tudo aquilo que o Senhor determina e vai livrar o povo, vai tirar o povo do Senhor do cativeiro. Um povo que era cativo, que era escravizado fisicamente. Só que aquele povo, eles não eram escravizados apenas fisicamente. Eles também eram escravizados mentalmente. Os seus pensamentos também eram escravizados. Mas até ali eles ainda não sabiam disso. Deus então, com sua grande sabedoria, vai retirar esse povo por um caminho onde não havia guerras, para que eles não se arrependessem e queressem voltar ao Egito, voltar de um lugar onde eles eram escravos. Porque Deus também conhece o coração de cada um. Porque quando a necessidade aperta, nós queremos voltar. Voltar não porque talvez não vemos que à frente há algo melhor, mas porque atrás era mais cômodo. Aquilo que vivemos no passado era mais cômodo, era uma zona de conforto. Talvez aquele povo ali tinha um alimento, eles não corriam risco de morte. Saindo esse povo agora, Faraó vai intentar matar esse povo. Só que o que Faraó não sabia é que ninguém toca no povo de Deus sem a sua permissão. Então Faraó endurece o seu coração e sai com o intuito de ceifar a vida daquele povo. Só que aquele povo estava sendo guiado por nada mais, nada menos do que o Criador. Aquele que criou tudo que nós conhecemos nos dias de hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Saindo esse povo, eles não saem de qualquer forma. A palavra vai testificar que durante o dia eles tinham uma nuvem que cobria esse povo. E à noite eles tinham uma coluna de fogo que também nos guiava. Só que a palavra vai testificar também que não saíram 1000 homens ou 10.000 homens. A palavra vai testificar que saíram 600.000 homens e não contaram mulheres e crianças. Alguns estudiosos vão testificar que era um número aproximado entre 2 e 3 milhões de pessoas. Era um número muito maior do que nós temos hoje na cidade de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Era uma multidão muito grande. E Jesus cuidava deles nos mínimos detalhes. Porque quem conhece o deserto sabe que durante o dia o deserto pode passar facilmente dos 50 graus. E naquela época eles não tinham protetor solar como nós temos hoje. Eles também não tinham as camisas de manga longa anti-UV como nós temos hoje. Naquela época facilmente eles teriam queimaduras de pele e poderiam também enfrentar doenças graves no deserto. Eles não tinham medicina, eles não tinham ervas para fazer medicamentos. E eles também não tinham como plantar no deserto, porque no deserto é seco e não chove. E um dia, quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu questionei muito e falei: Senhor, mas como poderiam eles sobreviver por tanto tempo no deserto? E o Senhor me disse: como poderiam não sobreviver eles no deserto com a minha presença? Porque quem tem a presença do Senhor, não importa por onde ande, nunca terá morte. Porque Jesus, ele trouxe vida. Se fosse para aqueles povos serem mortos, eles não teriam tirado, Deus não teria tirado eles do Egito. Eles morreriam cativos no Egito. Mas não era o que Deus tinha para aquele povo. E eu falando: Senhor, mas como eles se alimentavam? A palavra me responde: Deus mandava o maná do céu. Aquele povo, eles não estavam só, pois eles também tinham sede. E a palavra vai testificar por diversas vezes que eles bebiam água, porque Deus tirava a água da rocha. Deus transformava águas amargas em águas doces e saborosas para que eles pudessem matar a sede. Só que por algum tempo, o que ficou no meu coração foi: Senhor, esse povo não tomava banho. Eles caminharam por 40 anos no deserto. Mas a Bíblia não testificava que eles tomavam banho. A Bíblia falava que as roupas nunca se terminavam, e os chinelos nunca acabavam. As roupas nunca envelheciam, eram sempre roupas novas. Senhor, mas como ficava a higiene desse povo? Imagine 2 milhões de pessoas andando uma semana no calor escaldante do deserto, sem tomar um banho. E por muito tempo isso ficou no meu coração como uma dúvida muito grande. Só que um dia
Deus trouxe ao meu coração, aonde Deus habita, não existe sujeira. Deus não habita aonde existe sujeira. Aonde Deus está, não existe sujeira. Aquele povo era limpo pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia. E eles também não caminhavam por qualquer forma, por qualquer lugar. Eles tinham guia. Deus guiava aquele povo para uma terra que emanava leite e mel, uma terra prometida que o Senhor havia prometido. O povo caminhando, o povo vai murmurar contra Moisés. Então Moisés vai falar com o Senhor: Senhor, o povo não tem água, o povo tem sede. Nós achamos água, mas a água não é boa. Então Jesus mostra a ele uma árvore específica, não era qualquer árvore. E diz a ele: retire um galho e jogue na água, e elas se tornarão boas para consumo. E assim ele faz. E o povo pode então beber água. O povo volta a caminhar pelo deserto. Mas o povo também volta a murmurar contra Moisés, dizendo: trouxe-nos para o deserto para que morrêssemos de fome, antes tivéssemos ficado no Egito. Só que Deus, vendo isso, Moisés vai falar com Deus novamente. Então Deus vai mandar codornizes para que aquele povo pudesse se alimentar, porque o povo queria uma comida específica, eles queriam comer carne. Porque no Egito eles tinham carne, mas eles eram escravos. Agora o povo era livre, mas também queria comer. E Deus providencia, Deus manda codornizes ao seu povo. E eu fui parar um dia para pesquisar de onde vieram essas codornizes. A palavra vai testificar que veio um vento forte do Oriente e trouxe as codornizes. Pesquisando então de qual distância viriam essas codornizes, aproximadamente essas codornizes voaram por cerca de 400 quilômetros. Fui pesquisar então as codornizes. Elas não são aves que voam por longas distâncias, voam apenas por alguns metros. Só que quando Deus ele quer fazer algo, não importa a distância, Aleluia, não importa de onde Jesus. vem ou para onde vai. Deus ele tira da onde ele quiser e leva para onde ele quiser. Glória a Deus, louvado seja o nome do O povo Senhor. então continuou vivendo milagres em meio ao deserto. Já tinham se passado vários milagres. Só que por diversas vezes o povo continuava a murmurar. Murmurando o povo contra Moisés, Moisés vai testificar então que o povo não murmura contra Moisés, mas sim contra o próprio Deus. Porque quem libertou o povo não foi Moisés, quem libertou o povo foi o próprio Deus. Aquela caminhada não era por Moisés, mas sim por um destino que Deus havia prometido. Então, Deus mais uma vez vai trazer aquele povo que eles pedem. Só que Deus ele é um Deus de amor. Deus é um Deus bondoso. Deus ele não é bom em algumas situações. Deus é bom o tempo todo. Sendo Deus bom, ele também é um Deus juiz. Ele também é um Deus que é fogo consumidor. Porque a palavra testifica que Deus é fogo consumidor. Então Deus vai ver que o povo murmura. Então Deus faz com que o povo avance e o povo chega-se ao pé do Monte Sinai. Ali Deus vai falar com Moisés para dar os mandamentos. Não só os mandamentos, mas também para deixar leis para seu povo. E mais uma vez o povo vai transgredir tudo aquilo que o Senhor diz, tudo aquilo que o Senhor nos deixou. Moisés vai subir ao monte, passando 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. Mas o povo que está ao pé do monte ainda não tinha a presença do Senhor. Então o povo vai exigir que o irmão de Moisés fizesse um Deus para que eles pudessem adorar. Só que Deus, ele é um Deus único e ele não aceita dividir a adoração com ninguém. A nossa adoração ela tem que ser única e exclusiva do nosso Senhor. Então, Arão vai dizer ao seu povo: retirem os brincos e faremos um bezerro de ouro. Arão faz o bezerro e o povo então passa a adorar
um Deus de ouro, mas não um Deus vivo. O Deus que tinha libertado esse povo, um Deus que havia matado a sua sede, um Deus que havia também matado a sua fome. Então eles vão adorar algo que não tem vida. Por quantas vezes nós, como cristãos, adoramos algo que não tem vida, que não nos leva ao céu? Porque algumas pessoas até pensam, mas como adoramos? Quando passamos mais tempo com os nossos celulares em mãos e menos tempo com a palavra do Senhor. Quando dedicamos 40 minutos, 1 hora para ver uma novela, mas não dedicamos 10 minutos para ler a palavra do Senhor. Quando tiramos 2 horas para ver um filme, mas quando tiramos 5 minutos para ler a palavra do Senhor, damos sono e vamos dormir. Quando não dedicamos o nosso tempo para orar ao Senhor. Porque a palavra vai testificar que a oração é uma ligação direta com Deus. Hoje se tornou muito difícil dobrar os joelhos e orar. É mais fácil ir para a rede social e dizer o quão difícil está sendo a vida. Mas esquecemos de fechar as portas e falar com Deus. O livro de Mateus vai testificar que a melhor oração é aquela que nós entramos dentro do quarto, fechamos a porta e falamos diretamente com Deus. Aleluia. Temos também terceirizado as orações, pedindo ministros da palavra ou até mesmo os pastores ou irmãos para que orem por nós, quando nós mesmos deixamos de orar por nós mesmos. Verdade, meu Deus. Quando decidimos não mais orar por nossa casa, não mais orar por nossa família. A oração do cristão, quando ele ora por si mesmo, não existe outra oração que tem mais poder. Não importa se é um grande homem de Deus ou se é uma irmã do círculo de oração. Quando você ora, você fala diretamente com Deus. Aleluia. Porque por muitas vezes o que Deus quer é que nós falamos com Ele. Porque Ele sabe do que precisamos. Mas Ele só precisa ouvir de nós aquilo que queremos. Aleluia. Deixamos de orar. Deixamos de passar algum tempo conhecendo a palavra do Senhor. Porque a palavra também vai testificar no livro de Mateus que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas a verdade está na Bíblia. A verdade não está na internet. A verdade não está nas novelas, não está nos filmes. A verdade está nas Escrituras que Deus deixou para que tivéssemos o conhecimento de Cristo. Falamos que amamos a Cristo, mas quantos conhecem a Cristo? Porque só se conhece a Cristo lendo a palavra de Deus. Porque ninguém na nossa geração não viu Cristo e também não verá. Só veremos a Cristo quando chegarmos no céu. E a única forma de conhecer a Cristo é lendo a sua palavra. É conhecendo Ele pelo aquilo que Ele deixou através do intermédio das Escrituras. Deixamos então esse conhecimento para terceiros. Porque por muitos cristãos não sabem sequer alguém que escreveu apenas um livro da Bíblia. E é difícil, a Bíblia tem muitos livros. Foram muitos escritores. Mas temos cristãos com 20 anos de cristãos e nunca leram uma vez sequer a palavra do Senhor. Porque eu aprendo pela pregação. Mas quem prega leu a palavra e tomou conhecimento para si. O conhecimento ele nunca deve ser terceirizado, assim como as orações, assim como o tempo que devemos ter com Cristo. Aquele povo tinha tudo para ter um tempo com Cristo. Eles poderiam estar 40 dias orando e buscando a presença. Mas eles decidiram criar um Deus que não tinha vida para que eles pudessem adorar um Deus sem vida. Deus vendo tudo isso, ele se entristece. Mas mesmo assim Deus havia de cumprir uma promessa. Deus, usando de misericórdia, vai continuar conduzindo aquele povo. Só que agora de uma forma diferente. A palavra vai testificar que nenhum daqueles homens pisaria em Canaã. Porque eram homens incrédulos. Eram homens que não acreditavam naquilo que Deus tinha dito que faria.
Quantos cristãos não pisarão nos céus porque deixaram de ouvir a palavra do Senhor, deixaram de acreditar na palavra do Senhor? Foi se criado uma cultura de que quem condena o homem é Satanás, mas não. Satanás não tem poder de condenar ninguém. Quem condena o homem é o próprio homem. Nós não brigamos contra a salvação ou para ter a salvação com o inimigo. Ele não é o nosso maior inimigo. A palavra vai testificar que a nossa maior luta é contra as potestades do mal. A nossa maior luta é contra nós mesmos. Porque a palavra de Deus vai testificar: aquele que queira vir comigo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Jesus não falou palavras vãs. Negar-se a si mesmo é um dos critérios para ir com Cristo. E não é fácil negarmos a nós mesmos. É difícil, porque a carne ela não se converte. O único homem santo que pisou essa terra chama-se Jesus Cristo, descrito por alguns como o segundo Adão. Nós não somos santos, mas renunciar à nossa carne é um dos sacrifícios que devemos fazer para morar no céu. A salvação não é de graça, é através de renúncia. Quem não renuncia a si mesmo não poderá pisar os céus. Deus então disse que este povo não pisaria em Canaã. Só que isso me traz um aprendizado muito grande e me traz uma palavra muito curta que Deus pediu para que eu entregasse aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. O deserto não é moradia de crente. O deserto é um lugar passageiro. O deserto é um lugar de aprendizado. O deserto é um lugar de cuidado. Porque quando estamos no deserto, o Senhor, Ele cuida. Só que por muitas vezes não entendemos o motivo do qual estamos no deserto. Deus colocou esse povo no deserto por um motivo muito simples e específico. Porque Deus precisava retirar o cativeiro do coração desse povo. O povo saiu do Egito, mas o seu coração ainda continuava no Egito. O deserto só sai quando o Egito também sai. Aquele povo não conseguiu retirar o cativeiro do Egito de seu coração. E pagou um preço muito alto por não pisar na terra de Canaã. Quando o cristão vai retirar o mundo do coração? Porque quando viemos para a igreja, como viemos adorar ao Senhor e dizemos que amamos a Cristo, a nossa carne, ela já não é mais cativa. Mas muitos ainda continuam com o coração cativo, com o coração preso ao mundo. Só que esse povo pagou um preço alto e não conheceu Canaã. Então Deus ele trouxe algo muito claro no meu coração. Aleluia, glória a Deus. O deserto é algo passageiro, é algo para aprendizado. Só que quem murmura não sai do deserto. Enquanto murmuramos, continuamos no deserto. Enquanto não paramos de murmurar, a dificuldade não vai sair. Enquanto não pararmos de murmurar, o inimigo não vai bater em retirada. Aleluia, Jesus. O que vemos em muitos locais é algumas pessoas passando por dificuldades, mas perdendo o seu tempo reclamando, perdendo o seu tempo contando para pessoas que não podem resolver o problema, ao invés de trancar as suas portas e simplesmente falar com Deus. Naquele tempo, o povo não podia falar diretamente com Deus. Eles tinham profetas para que através dos profetas pudessem falar com Deus. Mas um dos benefícios, e acredito que o maior benefício da crucificação de Deus, quando a palavra testifica que quando Jesus ele entrega a sua vida, o véu se rasga. Porque naquele momento, Deus está dizendo, a partir de agora, eu não preciso mais terceirizar a oração. Eu quero ter
comunhão direta com os meus filhos. A oração custou, o poder da oração para falar com Deus custou muito caro. Custou a vida de um Deus que não tinha pecados, que não tinha manchas, que deu a vida dele para que pudéssemos não só ter vida, não só ter a oportunidade de morar no céu, mas também a oportunidade de falar com o Criador. Aleluia. Não foi por qualquer motivo que Deus deu a sua vida. Naquela época eles não podiam falar diretamente com Deus, mas hoje nós podemos. E a palavra vai testificar. Se tem algo que incomoda os céus, é a oração. Não é o louvor, não é o ler a palavra. O que incomoda, que estremece o trono de Deus, é a oração. Não devemos cessar de orar. Não devemos cessar de louvar. Porque cantar é diferente de louvar. Cantar é algo que sentimos na pele. Mas louvar ao Senhor é algo que sentimos no Espírito. Aleluia. Temos misturado, temos confundido aquilo que é canção e aquilo que é louvor. Devemos voltar às raízes, voltar ao primeiro amor, voltar ao amor daquele que nos criou e que nos deu vida, que deu a sua vida, que deu o seu único filho para que nós pudéssemos ter vida. Voltar a cantar louvores, voltar a orar ao Senhor. A palavra vai testificar que Jesus, em sua trajetória, fez muitos milagres. Mas eu nunca vi dentre esses milagres, Jesus orando por ninguém. Jesus não orava por ninguém. Ele dizia: quer ser curado? Fique curado. Levanta-te e anda. Jesus ele não orava para curar ninguém, porque Jesus tinha depósito de oração. Jesus passava noites e madrugadas orando. Jesus ele não era apenas um Deus que veio à terra com o poder de Deus. Ele também era um Deus que buscava a face do Pai. Jesus veio ao mundo e nos mostrou que tudo é possível quando estamos em Cristo. Jesus jejuou por 40 dias. Às vezes não conseguimos jejuar por 3 horas. Jesus orava por noites e madrugadas inteiras. Às vezes não conseguimos orar para agradecer como foi o nosso dia. Às vezes esquecemos de orar quando levantamos para agradecer porque acordamos mais uma vez. Esquecemos de orar pela oportunidade de vir à casa do Senhor, porque muitos queriam ter a oportunidade que temos aqui, mas muitos não podem mais. Às vezes estão em camas de hospitais, adoecidos. Alguns estão enlutados porque perderam parentes que queriam estar na casa do Senhor. Mas nós deixamos de agradecer por este privilégio. Adorar a Deus, servir a Deus, trabalhar para Deus é um privilégio. Nós somos todos privilegiados. A palavra vai seguir e vai dizer que Moisés ainda era por líder sobre aquele povo. Ele vai designar 12 homens para que vá até a terra de Canaã. Porque a terra de Canaã não era uma terra vaga, era uma terra habitada e uma terra de um povo poderoso em guerras. Voltando àquele povo, 10 daqueles homens tiveram medo, temiam por suas vidas, mas eles ainda não tinham entendido que quem tem Deus em suas vidas não precisa temer o inimigo, porque Deus ele nunca perdeu uma batalha. Certamente não era aquela que ele iria perder. Certamente não importa a batalha que estamos passando, não importa o quão furioso tenha se levantado o inimigo, ele se levantou para poder cair. Porque Deus é um Deus especialista em guerra, especialista em batalhas. Não é a sua batalha que ele vai perder, não é a sua guerra que ele vai perder. Aleluia. Voltando a esse povo, 2 desses homens, eles ouviram o que Deus tinha falado. E eles prontamente se prontificaram a guerrear contra estes homens. Então Deus vai levantar um deles
para levantá-lo por, não sacerdote, mas por líder em Israel. E através deste homem, Deus vai levantar um grande exército. Porque por muitas vezes aquilo que Deus tem para nós, já tem algo que, já tem por posse aquilo. Talvez Deus tenha para nós uma promoção no trabalho, algo muito desejado por todos. Só que já existe alguém lá. Então vamos ter que travar batalhas. Não estou falando para podermos ir lutar contra o irmão, contra o gerente. Mas Deus vai te levantar para poder se qualificar, para tomar conhecimento, para poder aí sim ter aquilo que você deseja, ou aquilo que Deus disse que você teria. Aleluia. E também é assim no ministério. Todos nós temos um ministério. Ninguém aqui nasceu em vão. Aí eu simplesmente nasci e decidi aceitar a Jesus. A palavra testifica que Deus, antes de nós nascermos, Deus já havia nos escolhido. E Ele não nos escolheu por acaso. Só que algumas pessoas aceitam o ministério de Deus. Outras decidem não aceitar o ministério. Aquele povo decidiu não aceitar as bênçãos que Deus tinha. Mas nós, como os bons cristãos, não vamos tomar a mesma atitude que este povo tomou. Aleluia, Jesus. Nós não somos iguais a eles, nós podemos ser diferentes. Talvez até este momento tivemos uma mente cativa, um coração cativo. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para poder nos libertar não fisicamente, mas espiritualmente. Porque o espiritual do cristão é algo muito poderoso e algo muito real e verdadeiro nos dias atuais. Algumas pessoas cuidam do corpo, mas deixam de cuidar do espiritual. E um cristão morto espiritualmente é um cristão que ele não ataca o inferno. Todos nós somos soldados de batalhas levantados por Deus. Em Efésios capítulo 6, Deus vai testificar que deixou para nós uma armadura. Deus não nos deixou uma armadura e uma espada à toa. Ele deixou uma armadura para que pudéssemos lutar contra o inimigo. A vida do cristão é uma vida constante de luta. O cristão que não enfrenta batalhas, irmão, tem algo errado. Dobre os joelhos e vá para a oração. Aquele ao qual o inimigo não se levanta para atacar, é porque está fazendo tudo que o inimigo quer. Porque quando decidimos fazer aquilo que Deus quer, o inimigo se levanta. Quando ele não se levanta, é porque está tudo do jeito que ele quer. Porque a palavra vai testificar que não podemos servir a dois senhores. Mas algumas vezes servindo o Senhor errado e não temos a consciência disso. E teremos a consciência só quando tivermos o conhecimento da verdadeira palavra. Porque através dessa palavra temos a consciência daquilo que o Senhor tem para nós. Daquilo que o Senhor tem em nós para fazer através de nós. A palavra vai testificar: levai o Evangelho a todas as nações. Às vezes não conseguimos levar o Evangelho nem para dentro das nossas residências. Não conseguimos levar o Evangelho para dentro dos nossos trabalhos ou por onde passamos. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. Aqui a presença do Senhor já está antes mesmo de chegarmos aqui. Então cantar e orar aqui é muito fácil. Pregar aqui é muito fácil. Todos aqui são cristãos, então é fácil pregar aqui. Difícil é pregar para aquele que não tem o conhecimento da palavra, ou para aquele que tem o conhecimento, mas se desviou da palavra do Senhor. A palavra de Deus é algo que liberta, mas apenas se conseguirmos levar este conhecimento. Por um tempo eu achava que pregar a palavra do Senhor era com o microfone numa mão e uma Bíblia em outra. Só que Deus ele tem moldado o meu coração e me trouxe um conhecimento. Um dia que eu fiquei um pouco contrariado porque não recebi uma oportunidade na minha igreja. E Deus, com a sua sabedoria, um dia numa festa de família, Ele me trouxe um conhecimento ao qual eu jamais esqueci. Um primo meu chegou em mim e me disse:
quem te viu, quem te vê. Há algum tempo, se você estivesse conosco há alguns anos atrás, você não estaria dessa forma. Até a forma com que você veste mudou. A forma com que você fala mudou. A forma como você anda mudou. Eu não falo isso para me engrandecer, mas sim para engrandecer a Deus. Porque eu não mudei. Foi Deus quem me mudou. Foi Deus quem me mostrou a forma que Ele queria que eu me vestisse. E Deus nesse dia me trouxe o conhecimento que pregar a palavra não é somente falar ao microfone. É o testemunho daquilo que Deus fez em nós. A maior pregação que um cristão pode dar é o testemunho daquilo do que Deus fez em sua vida. Porque muitas pessoas estão lá fora e vendo pessoas hoje que estão aqui dentro. E tem uma visão de que se Deus fez isso na vida dele, também pode fazer na minha. Somente Deus pode mudar o coração de alguém através do Espírito Santo, através da palavra. O pregador não muda, o pregador não ganha ninguém para Cristo. O pregador, ele tem o trabalho apenas de levar a palavra. Quem comove o coração é o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E pregar a palavra do Senhor é ser cristão por onde você for. Por onde passarmos, devemos levar Cristo em nossas vidas. Devemos levar o Espírito Santo em nossos corações. Através da forma que agimos, através da forma que falamos. Apenas uma oportunidade de passar na rua e dizer para alguém: Jesus te ama, meu irmão. Pode mudar uma vida inteira. Apenas ao passar na rua, dar um abraço em alguém pode mudar o dia de alguém. O Senhor, ele não se movimenta, o Senhor, ele não se mostra somente através do louvor. Ele não se mostra somente através da palavra. Deus, ele se mostra em tudo aquilo que nós fazemos, no testemunho que temos no trabalho. Quando chegamos no trabalho e oramos ali naquele lugar. Ah, mas no meu trabalho ninguém é crente. Você é crente, não. É sua responsabilidade levar a presença de Deus para aquele lugar. Ah, mas na minha casa o meu marido não é crente. Mas você é crente. É sua responsabilidade levar a presença de Deus também para dentro da sua casa. O meu filho se desviou da palavra do Senhor, mas é sua responsabilidade levar o Espírito Santo também para perto do seu filho. Levar a palavra do Senhor é muito mais do que trazer palavras com o microfone na mão. É tudo aquilo ao qual fazemos, é por onde andamos, é por onde caminhamos e como adoramos. Porque adorar ao Senhor não é só na igreja, é por todos os lugares que passamos. É levantar de manhã e dedicar a primícia do seu dia para o Senhor. Quando ofertamos e dizimamos ao Senhor, o dízimo é a primícia, é aquilo que o Senhor se agrada. E no nosso dia também Deus é assim, é a primícia, é quando levantamos e quando abrimos os olhos, agradecemos a Deus e dedicamos os primeiros minutos do nosso dia para Deus. Às vezes, vamos falar com o Senhor já na metade do dia. Que bom que ainda falamos com o Senhor. Mas o Senhor se agrada da primícia. É o primeiro. Quando Caim e Abel vão ofertar, vão levar coisas para Deus, Deus se agrada mais de uma oferta e menos de outra. Não pelo que eles haviam levado, mas sim porque um era a primícia e o outro não era a primícia. Deus, ele se agrada da primícia, do nosso primeiro momento quando abrimos os olhos. Quando vamos fazer o nosso alimento, antes de dar a primeira colherada, Deus, obrigado por esse alimento. Quando chegamos em casa, antes de dar o primeiro abraço no filho, Deus, obrigado por ter trazido até casa. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Obrigado porque a sua graça me alcançou mais uma vez. Eu saí de casa
eu voltei para casa. Eu vim adorar na igreja. Tudo devemos dar graças ao Senhor. Em tudo devemos agradecer ao Senhor. O povo no Egito não era apenas cativo de alma, mas também era um povo ingrato. Porque na palavra não vai testificar em momento algum onde este povo agradeceu ao Senhor. Tiveram livramento. Eles puderam caminhar em meio ao mar, em terras secas. Eles tiveram águas puras, purificadas pelo próprio Deus. Eles beberam água da rocha, a água viva que descia do céu. Eles comiam pão, eles comiam maná de Deus, que Deus também mandava do céu. Mas em momento algum na Bíblia se viu alguém agradecer ao Senhor. Aquele povo não pagou um alto preço, também não somente por descumprir aquilo que o Senhor tinha, mas eles também pagaram um preço por não ser gratos àquilo que o Senhor fez. Porque Deus, Ele é Deus se Ele fizer, mas se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. Aleluia! Às vezes, nós queremos que Deus faça as coisas como nós queremos. Aquele povo queria o que eles queriam na hora que eles queriam. Só que nem sempre Deus vai agir como nós queremos. E Deus, Ele demonstra isso biblicamente. A palavra do Senhor vai testificar que o único amigo de Deus, ele estava passando por uma enfermidade. Enfermidade esta que era para a morte. As suas irmãs mandando que o servo vá até ele. Chegando lá, ele não vá naquele exato momento para ter com seu amigo. Ele não era qualquer um. A palavra testifica que ele era amigo de Jesus. Porque aquele povo queria que Jesus fizesse algo naquele momento. Só que Jesus tinha algo muito maior para fazer depois daquele momento. A palavra também testifica que ele morre. Só que Jesus não tinha cura para ele. Jesus tinha vida para ele. Aleluia! E por muitas vezes queremos algo que Deus não tem neste momento para nós. Só que, se eu não me falha a memória, acho que Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Deus tem um tempo para tudo em nossas vidas. Aleluia. Devemos ser pacientes e agradecer pelo deserto. Porque no deserto, como eu já disse, Deus, Ele vai cuidar. No deserto, Deus, Ele vai alimentar. Só que tem algo que muitas pessoas passam despercebido. É que no deserto, Deus também vai estar presente. Deus estava presente através da nuvem que cobria o povo. Deus também era presente na coluna de fogo que guiava o povo à noite. Deus era presente quando mandava o alimento para o povo. Porque o alimento não vinha de qualquer forma. A nuvem não estava ali de qualquer forma. A coluna de fogo não estava ali de qualquer forma. Deus sempre foi o projeto de Deus estar em meio ao seu povo. Deus testifica claramente quando ele vem no jardim ter com Abraão no fim da tarde. Ele estava presente. Ele também vai testificar que quando o povo vai para o deserto, ele vai construir um templo para que o seu espírito pudesse ter com o povo dentro do templo. Sempre foi o projeto de Deus estar conosco. A palavra de Deus, ela não mudou. O projeto de Deus, ele não mudou. O que mudou fomos nós, como cristãos, que deixamos de adorar, que deixamos de buscar, que deixamos de jejuar, que deixamos de buscar a presença de Deus face a face. Deus, ele não deixou de operar milagres, ele ainda opera milagres. Mas nós deixamos de buscar o milagre de Deus. Eu encerro aqui, deixando a mensagem que o Senhor testificou ao meu coração. O deserto é passageiro, mas o deserto é um momento de ensino. Porque Deus não vai dar Canaã para quem ainda é cativo, para quem ainda é escravo. Não importa qual é o tamanho da sua bênção, ela não virá enquanto o nosso coração estiver cativo.
Deus não entrega uma bênção maior do que o caráter do cristão. Não estou dizendo que o cristão não tem caráter, pelo contrário. Às vezes a bênção, quando muito maior do que o caráter, ela desvia aquele que está na presença do Senhor. Aquele povo, se Deus leva eles diretamente para Canaã, aquele povo não ficaria na presença do Senhor. Deus não habitaria em meio àquele povo, porque aquele povo certamente se desviaria da presença do Senhor. Quando o deserto estiver longo, lembre-se, o deserto é lugar de aprendizado. O deserto também é lugar de cuidado. Mas é no deserto que nós aprendemos a ter intimidade com o Senhor, a ter proximidade com o Senhor. Aproveite o deserto. Fique diante da presença do Senhor. Porque quando está tudo bem, quando está tudo indo às mil maravilhas, quando a nossa casa está prosperando, quando a saúde está muito bem, reduzimos louvores, reduzimos a adoração, dedicamos mais tempo para as coisas que não são do Senhor. Mas quando estamos no deserto, é lá que nós buscamos pela presença do Senhor. Às vezes o deserto é só o momento que Deus tirou para que você buscasse a presença dele. Porque Ele tem saudade da sua adoração. Ele tem saudade do seu louvor. Ele tem saudade de te ter pertinho dele, de estar na sua presença. Ore, busque ao Senhor e aproveite o deserto. Porque é lá que Deus te colocou. É lá que Ele tem algo na sua vida. Amém? Os irmãos se colocam de pé.